Em segundo lugar, identifique tendências. Segmente as suas descobertas. Coloque as similaridades em recipientes diferentes. Você vai encontrar ao longo do seu processo de pesquisa e de levantamento características comuns a uns que não são a outros. Então vamos procurar começar a departamentar, segmentar melhor leads com essas características para que no final nós possamos ter 3 ou 4 ou 5 tipos de consumidores ideais de acordo com as características identificadas em nosso processo de pesquisa, né? Qual é a quantidade de pesquisa necessária para criar os consumidores ideais? Olha, é preciso que a pesquisa vá a fundo e seja e consiga identificar as tendências, identificar as características. Então, fique bem atento às similaridades nas respostas que estiver obtendo. Ou seja, segmente-os de acordo com as similaridades nas suas respostas. Ok? Você vai ter mais de um tipo, geralmente, mais de um tipo de consumidor ideal. E a pergunta é, qual é a quantidade correta de consumidores ideais que uma empresa deve ter? Tantos quantos sejam necessários. E caso você utilize vários consumidores ideais, vários tipos de buyer persona, sempre preocupe-se em perguntar por quê. Por que ele faz isso? Por que ele consome assim? Por que ele tem essa necessidade? Coloque-se no lugar dele e vai ficar muito mais fácil responder a essas perguntas. Ok? Terceiro lugar, vamos desenvolver o perfil desse consumidor ideal. Então temos aqui um exemplo. Vocês podem até usar como template, né? Aqui coloca o nome do teu consumidor ideal. Aí vamos lá. Antecedentes. Detalhes básicos do cargo ou função. Informações-chave sobre a empresa em que ele atua. Informações relevantes sobre ele. Antecedentes, é o background da pessoa. Segundo, dados demográficos. Gênero, faixa etária, faixa salarial. Identificadores, jargões e maneirismos da indústria em que ele atua. Objetivos e meta. Quais os objetivos primários e secundários que tem o seu consumidor ideal? Desafios. Quais os desafios primários e secundários visando o crescimento e o sucesso do seu consumidor ideal? Como podemos ajudá-lo? Como a nossa empresa, como a sua empresa resolve os desafios e como o ajuda a atingir os seus objetivos, a cumprir as suas metas, ok? As objeções comuns. O tempo inteiro a gente bate de frente com objeções. Então, quais as objeções comuns? Vamos identificar as objeções comuns observadas ao longo do processo de vendas. Vamos conversar com o atendimento. O atendimento é o nosso filtro. Quem melhor do que os nossos atendentes na nossa empresa, sejam os atendentes reais, as pessoas que atendem o telefone, como os atendentes virtuais, que é a nossa caixa de e-mail do contato, reclamações, o saque. Vamos estar atento a isso. E dados reais. Então vamos lá. Insira dados reais colocados em suas entrevistas para dar uma cara real que seus funcionários possam entender também. Então vamos ver um exemplo prático aqui, ó. Isso aqui é a ferramenta da HubSpot, onde dentro da ferramenta da HubSpot nós criamos o persona, o buyer persona, o nosso consumidor ideal. Então criamos aqui a chefe de RH, Ana Luísa, um personagem semificcional. Então a Ana Luísa, ela tem como background antecedente, ela é gerente de RH, trabalha há 8 anos na empresa,
Anteriormente, ela era prestadora de serviços, agora ela foi contratada, é CLT, está numa posição um pouco melhor. Casada, ela tem 2 filhos, um de 7 e um de 3 anos. Quer dizer, a vida dela é uma loucura, porque ser casada, ter 2 filhos e ainda ser gerente de RH é dose para leão. Então, já começa a perceber os desafios reais que esse consumidor ideal tem. Vamos lá. Quais os dados demográficos? Ela é mulher, entre 28 e 37 anos, mora na capital. Então, ela mora na capital, ela deve ter problemas de deslocamento, problemas de tempo, né, pessoal? O salário dela na faixa de 3.500 a 5.000, porque ela é gerente de RH, mas numa empresa de média para pequena, ok? Os identificadores dela, ela tem um comportamento calmo e a assistente filtra as ligações, filtra os e-mails, quer dizer, nós temos um influenciador aqui no meio, ok? Objetivos e metas da Ana Luísa. Primeiro, fazer com que os empregados sintam-se felizes, com baixo turnover, ou seja, pouca troca, poucas demissões e aquisições, que os benefícios e pagamentos sejam justos. Esses são os objetivos e metas do nosso consumidor ideal. Os desafios da Ana Luísa: fazer o melhor com o menor time possível, otimizar a equipe. Ela é do RH, ela está aí para isso. Como podemos ajudá-la? Ajudá-la a concentrar, por exemplo, todas as informações dos empregados num único sistema, ok? Estamos lá vendendo um sistema de marketing de RH. Nós podemos ajudá-la a integrar-se com o jurídico e o financeiro. RH tem que integrar com o jurídico e com o financeiro. Tem demissões e tem pagamentos. Tem processos e tem benefícios. Ok, pessoal? Quais as objeções comuns que a chefe de RH, Ana Luísa, tem? Por exemplo, preocupação em perder dados ao migrar de uma plataforma para outra. Isso é uma coisa que pode acontecer. Ela é super preocupada com isso. Então, a gente está oferecendo aqui uma solução de um novo sistema, de um novo software para ela, e ela tem essa preocupação. Segunda preocupação, ela não tem tempo para treinar a equipe dela no novo sistema. Gente, isso acontece o tempo inteiro. Quem vende B2B sabe exatamente o que é o que eu estou falando. E os dados reais? Por exemplo, foi difícil fazer outras migrações no passado. Ela está escaldada. Ela tem medo disso. Temos que trabalhar essas objeções, né? É muita dificuldade em integrar e convencer diversas áreas da empresa. Então, quer dizer, fizemos uma longa pesquisa para entender o tipo de consumidor que nós queremos atingir. E aí conseguimos chegar à determinação de um tipo de consumidor ideal que queremos atingir na nossa empresa. Existem outros. Então, se conseguimos determinar 3 ou 4 consumidores, a gente começa a direcionar o nosso discurso para falar diretamente com cada um desses consumidores e ser muito mais efetivo, contextual. Ok, pessoal? Não é suficiente apenas saber quem estamos tentando atingir. A gente tem que saber também o que eles querem assistir. Entendeu? Então, a gente quer atingi-los e temos que saber o que eles querem atingir. É essa a grande sacada, é essa a grande quebra de paradigma. Segundo lugar de melhores práticas, utilize o ciclo de compras, o buying cycle. Tenha certeza que cada interação que o consumidor tiver com sua empresa seja identificado de acordo com a posição deles no ciclo de compras. O ciclo de compras é um processo ativo de pesquisas que a pessoa realiza quando quer efetuar uma compra.
A gente não sai comprando de orelhada ou de primeira. A gente tem um processo mental, mesmo que subjetivo e inconsciente, que nos faz seguir caminhos até que efetivamente façamos a compra do produto ou serviço que queremos consumir. Então, entendendo o ciclo de compras, a gente tem aqui 3 momentos do ciclo de compras. O primeiro momento é quando estamos realizando pesquisas. Então, o prospect sabe que tem um problema que precisa ser resolvido ou está interessado em uma nova solução em potencial, tá? Então, aqui ele está realizando pesquisas. 80% do tráfego do seu website é de pessoas realizando pesquisas, tá? No segundo momento, ele avança mais no funil, ele passa para uma fase de estabelecer critérios de compra. Por quê? Ele já reconhece a necessidade de uma solução parecida com aquela que a sua empresa oferece. Então, no primeiro momento, ele realiza pesquisa porque ele tem um problema. Ele está tentando entender aquele problema dele, né? Está com dor nas costas, nariz escorrendo, não está conseguindo respirar direito. Vai pesquisar. Chega aqui, ele já entende que ele tem febre e que ele precisa cuidar da febre dele. E aqui nós chegamos à terceira fase, que é o final do funil, onde ele avalia fornecedores. Ou seja, o prospect procura soluções para as suas necessidades. Aqui, no momento de avaliação dos fornecedores, nós dizemos que ele está pronto para comprar. Então, ele realiza pesquisas, porque ele tem um problema, ele estabelece critérios de compra, que ele já começa a ver qual a solução que ele vai encontrar para aquele problema, e aqui ele já avalia os fornecedores, ou seja, ele vai decidir que tipo de medicamento vai ser melhor para ele tomar. Um exemplo real. No primeiro momento, realizando pesquisas, onde o prospect sabe que é um problema que precisa ser resolvido. Qual é o problema dele? Transporte. Transporte para o trabalho, está uma loucura. Ele pega ônibus lotado, pega trem lotado, pega metrô lotado, tem trânsito, é uma loucura. Então, aqui, ó. Autoridades falam sobre problemas de transporte público de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, ele está aqui, ó, realizando pesquisa sobre o problema específico que ele encontra no dia a dia dele. Segundo lugar, estabelecendo critérios de compra. Ele já reconhece a necessidade de uma solução como a sua empresa fornece. Então, voltando. Problema de transporte público. Nós somos uma montadora ou uma concessionária de veículos. Nós vendemos automóveis. O cara está com problema de transporte. Aqui, ó, já tem conteúdo falando 15 carros compactos mais econômicos do mercado, segundo o Inmetro. Quer dizer, ele identificou que ele tem problema, que existe problema no transporte público. Ele falou o quê? Pô, eu vou comprar um carro. Aqui ele já começa a pesquisar carros mais baratos, carros econômicos que possam ser utilizados no dia a dia na cidade, levando em conta o trânsito, o consumo, preço do combustível. E aqui no terceiro momento, ele já começa a avaliar fornecedor. Ele procura soluções para suas necessidades. Ele está pronto para comprar. Então ele vai lá no carro da montadora lá, determinada, para começar a ver os modelos específicos, as qualidades, as características do tipo de veículo que ele está querendo consumir. Então, pessoal, o ciclo de compras é exatamente isso. Você realiza a pesquisa porque sabe que tem um problema. Estabelece critério de compra porque já reconhece a necessidade de uma solução. E avalia os fornecedores. Você já está pronto para comprar. Problema no transporte, carro econômico, carro. Ok? Terceiro lugar, geração de conteúdo relevante. Nós vamos falar sobre isso na aula 2, quando falaremos sobre fundamentos de blog marketing, content marketing. Falaremos mais na frente, na aula 4, em como gerar o conteúdo correto para a pessoa correta, porque conteúdo relevante
é fundamental para o sucesso no inbound marketing. Conteúdo relevante é o conteúdo que seja ajustado para os seus consumidores ideais e no estágio do ciclo de compras em que eles se encontrem. Isso é o combustível do inbound marketing. O conteúdo correto para o consumidor ideal de acordo com o estágio em que ele se encontra. Conteúdo é rei. Contexto é rainha. Então, nunca antes na história da humanidade, conteúdo foi tão rei, agora o rei vem acompanhado da rainha, que é o contexto. É exatamente você contextualizar, colocar as informações, o conteúdo que vá atender a necessidade específica daquele consumidor ideal que você definiu nas suas pesquisas prévias. Então, o conteúdo é o cinto de utilidades. Coisas como artigos em blogs, ferramentas interativas, fotos, infográficos, vídeos, e-books, apresentações. Tudo isso trabalha para atingir a metodologia inbound, atrair, converter, fechar e encantar. Ok, pessoal? E o contexto é sobre para quem você está falando. Então, o conteúdo é o cinto de utilidades. Ferramentas que você utiliza para distribuir seu conteúdo e postar o seu conteúdo para se comunicar. O contexto é sobre para quem você está querendo falar. Então, não adianta apenas escrever artigos. Você tem que escrever artigos corretos. Os artigos que conectam aqueles que você quer atingir com o que eles querem ler. Exatamente o que eu falei mais cedo. Produzir aquilo que você quer atingir para pessoas que querem ler, saber o que eles querem assistir. Essa é a grande sacada. Conteúdo e contexto. Ok, pessoal? E finalizando, distribuição de conteúdo. Faça com que seu conteúdo esteja disponível para que seus consumidores possam encontrá-lo na internet. E ir ao encontro dos objetivos de negócio. A distribuição é que vai fornecer o contexto. Então, um grande conteúdo só será relevante se tiver uma distribuição acertada. Vai contextualizar aquele conteúdo, a distribuição. Você não pode colocar vídeo no Twitter. Não é legal colocar slide no Instagram. Vamos procurar colocar vídeo no YouTube, colocar slides, SlideShare, colocar postagens no Facebook, entendeu? Dessa maneira. Distribuição de forma correta. Sem uma grande distribuição, o conteúdo não é nada. Nós temos que levar o nosso conteúdo ao mundo. Nossa distribuição de conteúdo tem que ser global. É a distribuição do conteúdo, a forma como distribuímos o conteúdo que efetivamente vai transformá-lo em conteúdo relevante, porque vai estar contextualizado. Então, vamos elevar o nosso conteúdo através da distribuição. Técnicas corretas para você colocar o conteúdo para as pessoas corretas no momento correto. Dentro do teu website, em páginas internas, no seu blog, nas mídias sociais, botões call to action, nas suas landing pages, botões call to action e nas suas campanhas de e-mail marketing. Então você distribui conteúdo utilizando essas ferramentas. O website, o blog, as mídias sociais, as landing pages, os calls to action e as campanhas de e-mail marketing. Então, as melhores práticas de inbound marketing é exatamente isso. Determinar seu consumidor ideal, utilizar o ciclo de compras, gerar conteúdo relevante e distribuir o conteúdo. Ok? E aí, vamos falar agora
vou dar um exemplo de como se parecem as estratégias de sucesso utilizando inbound marketing. Ok, pessoal?